Amém. Abra sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos. Nós vamos ao capítulo 25. Capítulo 25. Na parte da manhã, nós lemos até o versículo 12. E a exposição foi até a esta altura do texto. E hoje nós vamos seguir a partir do versículo 13 do capítulo 25 até o final do capítulo 26. Portanto, uma leitura grande. E nós vamos fazer a leitura enquanto a exposição acontece. Ou vamos expor enquanto lemos. Tudo bem? Para que nós tenhamos um bom tempo aqui, você possa ler tudo e possa entender. Para as crianças de 6 a 10 anos, nós temos esse boletim, já está na edição de número 78. Olha só, você pode usar esse boletim, que tem todas as informações importantes sobre a mensagem que eu vou pregar agora para as crianças, tá? Um boletim trabalhado para que as crianças não esqueçam. Eu tenho certeza que se o adulto fizer, também vai fixar na sua cabeça a mensagem de hoje. Tá bom, gente? Feito com muito carinho. Ele já é feito há algum tempo e tem sido uma bênção. E hoje nós estamos na mensagem de Atos dos Apóstolos, de número 49. Olha só, já chegamos à 49ª mensagem em Atos. Domingo que vem, querendo Deus, a 50ª mensagem. Estamos perseverantes. Queremos, se o Senhor assim nos der essa graça, encerrar esse livro tão abençoado de Atos tão breve. Portanto, o que nós queremos hoje trazer aos irmãos é exatamente o que está nesse texto, nessa mensagem. A ideia é que nós saibamos o quanto Deus usa os seus servos. Dia desses, na exposição de Atos, nós vimos o Deus que cuida dos seus servos. Quantos lembram? Então, centenas de pessoas lembram, né? Hoje, o Deus que usa seus servos. Deus usa seus servos. E nós vamos ver aqui que não há barreiras para a pregação do Evangelho, porque é Deus quem promove a pregação. E nós vamos começar relembrando o que aconteceu rapidamente. Pela manhã você viu que havia um governador em Cesareia chamado Félix, sobre o qual nós pregamos domingo passado. E Félix era um homem importante em Cesareia, mas ele procrastinava as decisões. E por conta disso, Paulo ficou 2 anos preso. Mas veja, onde os homens erram, Deus nunca erra. Onde o homem pode procrastinar, Deus está agindo ativamente. E nós percebemos aqui que, embora o apóstolo Paulo estivesse humanamente esquecido naquela prisão romana, Deus estava promovendo o momento certo para a sua pregação. Pegou isso? Às vezes você vai achar que o tempo está passando e para você as coisas não acontecem. Se a tua vida pertence ao Senhor, não existe acaso na sua história. Deus não perde a ponta da corda, como diz o bom mineiro. E é nesse momento que nós vamos ver aqui que Deus promove o momento certo da pregação. Vamos repetir juntos? Primeiro, Deus promove o momento certo da pregação.
Passados alguns dias, verso 13, o rei Agripa e Berenice foram até Cesareia, em visita a boas-vindas a Festo, para que você compreenda, portanto. Festo tinha acabado de suceder Félix, e Félix procrastinava, mas Festo era proativo. E ele foi logo falando com o rei daquela província, que era Agripa, sobre o caso de Paulo. Ele logo chamou, aproveitou que Agripa estava visitando ali a província, para dar boas-vindas a Festo, e ele então convida Agripa para conhecer o caso. Para que você saiba, Agripa é o Agripa II aqui, o filho de Herodes o Grande. E para que você entenda, esse Herodes o Grande foi quem prendeu o apóstolo Pedro e quem mandou executar o primeiro apóstolo, que é o apóstolo Tiago. E é este homem, é este rei que está diante de Paulo. Ele é o rei daquela província. E com ele está uma mulher chamada Berenice. Berenice era sua esposa, mas veja, Berenice também era sua irmã. Sim, isso acontecia no Império Romano. Berenice era irmã de Agripa II, casada com ele, com idas e vindas, até que um dia ela se separa de Agripa e lá na frente vai se juntar com um homem chamado Tito. Sim, aquele que invadiu Jerusalém e jogou o templo de Jerusalém no chão no ano 70. Mas ele não quer assumi-la porque ele não queria, de alguma maneira, fazer alguns contratos ali, sobretudo religiosos, e deixou Berenice para lá. Mas o fato é que nesse tempo, Berenice ainda está casada com Agripa, que é seu irmão. E veja que relação incestuosa e complicada. Deus aqui, portanto, está promovendo o cenário, o momento certo da pregação. Se Paulo pregasse antes, Agripa não poderia ouvir a mensagem. Tudo bem, gente? Por vezes a gente precisa de oportunidade, vai buscando, vai tentando encontrar até que o Senhor abre essa mensagem. E veja que Deus usou a proatividade de Festo. Veja o verso 14, parte A. E como ficaram ali muitos dias, Festo expôs ao rei o caso de Paulo. E não só usou a produtividade de Festo, mas usou também a procrastinação de Félix. Há aqui certo homem que Félix deixou na prisão. Quanto tempo tinha isso, gente? 2 anos. E Paulo estava lá de molho, estava aguardando. Agora leia. Quando estive, essas são palavras de Festo ao rei Agripa. Quando estive em Jerusalém, os principais sacerdotes e os líderes religiosos dos judeus me apresentaram um caso pedindo a sentença contra ele, falando de Paulo. Eu lhe respondi que não é costume dos romanos condenar alguém sem que o acusado tenha presentes os seus acusadores e possa defender-se da acusação. Quando se reuniram aqui no dia seguinte, sem demora, sentei-me no tribunal, mandei trazer o homem. Os acusadores levantaram-se, mas não apresentaram contra ele acusação alguma dos crimes que eu suspeitava. Todavia, tinham contra ele algumas questões acerca de sua religião. Agora veja como Festo era desconhecedor de Jesus e de um tal Jesus que, embora morto, Paulo alega estar vivo. Festo não sabe nada de Jesus. E estando eu em dúvida quanto ao modo de investigar essas coisas, perguntei se ele não queria ir para Jerusalém e ali ser julgado no tocante a elas, mas tendo Paulo apelado para que ficasse sob custódia para o julgamento do imperador, mandei que permanecesse detido até que o enviasse a César. Apenas para que você compreenda, pela manhã falamos aqui que havia uma
uma janela na jurisprudência romana chamada provocação, que o acusado poderia pedir naquela instância que fosse julgado por César, pelo imperador. E foi isso que Paulo pediu. Por que, gente? Quem arrisca? Porque Paulo sabia que deveria chegar em Roma. O Senhor disse para ele: você vai testemunhar em Roma. Ele não está querendo uma defesa melhor somente, ele está querendo uma oportunidade para falar de Jesus na casa do império. E deixa eu lhe dizer, deixa eu adiantar rapidamente, isso deu tanto fruto para a glória de Deus. Quando ele escreve sua carta aos Filipenses, lá no finalzinho, sabe o que ele diz? Os da casa de César vos saúdam. Gente de dentro do império estava recebendo a Jesus no coração. Fecha parêntese, isso nós vamos falar um pouco melhor mais adiante. E veja o verso 22, leia junto comigo. Então, Agripa disse a Festo: eu também gostaria de ouvir esse homem. Ele respondeu: amanhã o ouvirás. Veja como Festo é rápido nas decisões. Ele não leva 2 dias para tomar uma decisão. Ele sentou, chamou e foi dinamicamente, chamou Agripa. Amanhã nós vamos convocar essa reunião. Então veja, em primeiro lugar, Deus mostra a Paulo e Deus providencia o tempo certo da pregação. Segundo lugar, Deus providencia a audiência da pregação. Deus reuniu a audiência para Paulo. Veja, dos versos 23 a 27. No dia seguinte, Agripa e Berenice, lembra da dupla, vieram com muita pompa e entraram no auditório com os chefes militares e com os homens de posição da cidade. Então, por ordem de Festo, Paulo foi trazido. Berenice e Agripa agora chegam na cidade tocando trombetas, levantando bandeiras, empinando cavalos. Aquela festa marcial para a chegada do rei da província. E essa palavra que está aqui, com muita pompa, no original tem uma palavrinha que tem a ver com fantasia. Sim, era uma fantasia. E tudo que não tem Jesus na vida é uma fantasia. Pode ter pompa e circunstância, mas não é uma realidade. E aquele carnaval todo, aquela coisa bonita plasticamente, mas sem a presença de Deus. Festo então disse ao rei: Rei Agripa, vós todos que estáis presentes conosco, vedes que aqui está o homem por causa de quem toda a comunidade dos judeus, tanto em Jerusalém como aqui, recorreu a mim dizendo que ele não deve mais viver. Eu, porém, olha a inocência de Paulo aqui, eu, porém, achei que ele não havia praticado nada digno de morte. Mas tendo ele apelado para o imperador, resolvi enviá-lo. E por que ele está chamando Agripa, gente? Veja aí. Todavia, não tenho coisa alguma definida sobre ele que possa escrever a meu senhor. Ele está falando do imperador. Por isso, trouxe-o perante vós, principalmente perante ti, ó rei Agripa, para que depois de feito o interrogatório, eu tenha alguma coisa que escrever. Porque não me parece sensato enviar um preso e não notificar as acusações que há contra ele. Berenice e Agripa chegam agora naquele lugar de julgamento. Paulo é apresentado por Festo. E Festo diz: eu não conheço nenhum crime desse homem. Como é que eu vou enviá-lo para o imperador? Por favor, ouçam-no, para que, tendo eu alguma coisa a redigir, possa mandá-lo com uma acusação por escrito, porque até agora eu não consegui. Lembre, o comandante Lísias, Cláudio Lísias, não conseguiu. Lembra disso? Félix não conseguiu redigir uma acusação contra Paulo. Festo não consegue redigir uma acusação contra Paulo.
Agora, o Agripa tem que ouvir. Perceba quantas instâncias Deus foi oferecendo a Paulo como oportunidade para que ele pregasse o Evangelho. Perceba que Deus não só providenciou o tempo certo, Deus não só reuniu a audiência, mas agora Deus deu a palavra para Paulo. Deus deu a oportunidade da pregação para Paulo. Ou seja, Paulo, você está com a palavra. E começa então o capítulo 26. Então, Agripa disse a Paulo: é permitido que faças a tua defesa. Então Paulo, estendendo a mão, começou a sua defesa. E agora, esse estender a mão não é um pedido de silêncio, porque o local já estava em silêncio, mas era uma espécie de reverência ao rei. Era uma espécie de respeito à autoridade. Verso 2: julgo-me feliz, ó rei Agripa, por poder hoje defender-me perante ti de todas as acusações que sou acusado pelos judeus. E especialmente, veja quem é Agripa agora, gente. Não é como Festo que não conhece. Especialmente porque, leia comigo, és versado em todos os costumes e questões que há entre os judeus. Agripa conhecia muito bem os judeus. Por isso suplico-te que me ouças com paciência. Quando olho o apóstolo Paulo diante de Agripa, de Festo e de todos os seus acusadores, não posso esquecer de Lutero, Martim Lutero, e da angústia que Martim Lutero passou a partir de 1517 a 1521, quando estava lá diante de seus acusadores, após ter afixado as 95 teses no castelo de Wittenberg. Estava ali sofrendo perseguições, porque a notícia das 95 teses, não são só 95, mas as 95 ficaram mais famosas. Essa notícia havia chegado em Roma. E ele estava sendo acusado e estava sendo perseguido. E as oportunidades de defesa foram sendo negadas para Paulo, não é? Ele não tinha uma real oportunidade de defesa, não é? Até que convocaram a chamada dieta de Worms. É claro que os seus algozes ali, os seus inimigos, os inimigos do Evangelho, só queriam, na verdade, vê-lo retroceder nas suas convicções. E parece-nos que a audiência aqui de Paulo também não estava desejosa necessariamente de que Paulo ficasse livre de tudo aquilo, mas que ele pudesse, pelo menos os judeus esperavam isso, que ele pudesse retroceder das suas convicções. A partir de agora, você percebe que Deus concede a Paulo a oportunidade da pregação. E você vai ver então algumas partes da pregação de Paulo. Fique atento, porque nós vamos ler o texto. Primeiro, Paulo fala da esperança que recebeu em Cristo. Isso está nos versos 4 a 8. Pois desde a juventude, minha vida é conhecida entre meu povo e por todos os judeus em Jerusalém. Eles me conhecem desde o princípio e, se quiserem, podem dar testemunho de que vivi como um fariseu, segundo o mais severo grupo de nossa religião. Agora estou aqui para ser julgado por causa da esperança da promessa feita por Deus a nossos pais. As nossas 12 tribos esperam alcançar essa promessa, servindo a Deus com fervor noite e dia. É por causa dessa esperança, veja, ele usa novamente a palavra esperança, ó rei, que sou acusado pelos judeus, porque se considera inacreditável entre vós que Deus ressuscite os mortos. Qual a esperança então, gente, que Paulo está dizendo? A ressurreição dos mortos. Lembra que quando ele estava lá no Sinédrio,
ele levantou essa questão da ressurreição, quantos lembram? E quem é que ficou discutindo? Fariseus e saduceus, porque os fariseus acreditavam e os saduceus não acreditavam na ressurreição, não acreditavam em anjos, não acreditavam no mundo espiritual, enfim. Aqui agora ele está dizendo: eu estou sendo acusado e preso por causa da esperança da ressurreição. Então, em primeiro lugar, ele fala dessa esperança. Segundo, ele fala do seu tempo sem Cristo. Isso está nos versos 9 a 11, leia comigo. Eu pensava, olha só, vou repetir, Paulo está falando da mentalidade antiga, que depois que ele conheceu Jesus, ele passou a pensar diferente. Eu pensava que devia praticar muitas coisas contra o nome de Jesus o Nazareno, o que de fato fiz em Jerusalém, pois tendo recebido a autoridade dos principais sacerdotes, não somente encerrei muitos santos em prisões, como também dei o meu voto contra eles quando estavam para matá-los. E castigando-os, muitas vezes, em todas as sinagogas, obrigava-os a blasfemar. E cada vez mais enfurecido contra eles, perseguia-os até nas cidades estrangeiras. Veja que tipo de homem era Paulo. Um religioso que matava quem não concordasse com a sua religião. Que coisa, que terrível é a religião quando ela não tem Deus. A religião, o nome, a palavra religião, vem do latim religare, que é ligar o homem com Deus. E veja agora, tem homens matando homens por causa de religiões que são humanas. E o apóstolo Paulo está dizendo: eu era assim. Ele está falando da sua vida, sobre o seu tempo sem Cristo. Mas agora ele fala do seu encontro com Jesus, do seu encontro com Cristo. Veja os versos 12 a 15. Numa dessas vezes, fui para Damasco. Essa é a última vez que Paulo dá o seu testemunho, gente. Numa dessas vezes, fui para Damasco, munido de autoridade dos principais sacerdotes e comissionado por eles. Ao meio-dia, ó rei, vi no caminho uma luz do céu que brilhava mais do que o sol, resplandecendo em torno de mim e dos que iam comigo. E caindo todos nós por terra, ouvi uma voz que me dizia na língua dos hebreus: Saulo, Saulo, por que me persegues? É inútil resistires ao aguilhão. O que é aguilhão, gente? É aquele instrumento de colocar o boi no seu devido lugar. O que Paulo está dizendo é: aqui eu era um animal indomável, eu era como um touro bravo, mas agora Jesus dominou a minha vida e disse: Paulo, não adianta ir para a direita nem para a esquerda, agora é fim da linha para a sua vida, para você mesmo. Agora a sua vida daqui para frente está dominada pelo meu poder. Paulo está falando isso para o rei. Paulo está testemunhando sobre isso. Veja o verso 15. Eu disse: quem és, Senhor? O Senhor respondeu. Vamos ler juntos. Eu sou Jesus, a quem persegues. Ora, Paulo perseguia Jesus? Não. Paulo perseguia os seguidores de Jesus. Mas quem segue a igreja, persegue Jesus. Quem persegue os cristãos, persegue o próprio Deus. Isso aqui é muito importante. Jesus disse para ele: mas levanta-te e põe em pé. Foi para isto que te apareci, para te fazer servo e testemunha, tanto das coisas que viste de minha parte, como daquelas que te manifestarei. Eu te livrarei deste povo e dos gentios para os quais te envio. Agora veja, para lhes abrir os olhos. Vamos ler juntos isso, é lindo. Olha o que Jesus falou para Paulo, gente. Eu te livrarei deste povo, dos gentios para os quais te envio. Veja, juntos, para lhes abrir os olhos, a fim de que se convertam das trevas para a luz, e do poder de Satanás para Deus, para que recebam o perdão dos pecados e herança
entre os que são santificados pela fé em mim. Veja, para lhes abrir os olhos, a fim de que se convertam. Você não se converte até que Jesus abra os seus olhos. Para que você enxergue, você primeiro precisa ter olhos abertos. E quem abre os seus olhos espirituais é somente Jesus. E veja, Paulo também fala de sua vida de obediência como servo a Cristo. Veja a partir do verso 19 até o 21. Portanto, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Pelo contrário, anunciei primeiramente aos que estão em Damasco, e depois em Jerusalém, e por toda a terra da Judeia, e também aos gentios, para que se arrependessem e se convertessem a Deus, praticando as obras próprias de arrependimento. E por causa disso, os judeus me prenderam no templo e procuram matar-me. O que diz em Atos, capítulo 1, versículo 8? Vamos lá. Mas recebereis poder, quando descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como na Judeia e Samaria, até os confins da terra. Agora vamos ao versículo novamente. Olha aqui, versículo 20. Anunciei primeiramente aos que estão em Damasco, é o lugar onde ele estava, e agora ele vai para Jerusalém. Ele fala em Jerusalém. Ele fala por toda a terra da Judeia. Ele fala aos gentios, isto aí está pegando Samaria para lá. E quando é que ele vai falar aos confins da terra, gente? Quando ele chegar em Roma. Só falta esse passo aqui. Porque ele é cheio do Espírito Santo. E ele é um missionário que fala disso. Fala do que vive. Está aqui agora, gente. Está aqui. Chegamos ao Everest do texto. Porque Paulo prega para aqueles homens, para Agripa e para toda aquela audiência, para todos aqueles de autoridade militar. Ele prega o cerne do Evangelho de Cristo em quinto lugar. Versos 22 a 23. Mas tendo alcançado o auxílio da parte de Deus, e até hoje continuo testemunhando, tanto a gente comum como a pessoas influentes, não dizendo nada, senão o que os profetas e Moisés disseram, que havia de acontecer. O que, gente? Vamos ler juntos. Isto é, como Cristo deveria sofrer, e como ele seria o primeiro que, pela ressurreição dos mortos, anunciaria luz a este povo e também aos gentios. O que ele está dizendo? Ó rei Agripa, eu estou pregando aquele que salvou a minha vida. Eu estou pregando a Jesus, este Jesus que os profetas disseram que ele deveria sofrer, que ele deveria ressuscitar. Enquanto isso, quem está ouvindo, gente? Os judeus, as autoridades, que conheciam o Antigo Testamento e todas as profecias sobre Jesus do início ao fim. Ele está falando, vocês, líderes dos judeus, vocês sabem muito bem sobre essas profecias, das quais eu estou falando agora. Perceba aqui, que agora Paulo conclui a sua pregação, mostrando a autenticidade do Evangelho. Ele fala do cerne do Evangelho, mas agora ele mostra que o Evangelho não é uma mensagem criada numa sala escura, na obscuridade da religiosidade. Veja os versos 24 a 27. Enquanto Paulo fazia desse modo sua defesa, Festo disse em alta voz: estás louco, Paulo? As muitas letras te levaram à loucura. Mas Paulo disse: não estou louco, ó excelentíssimo Festo. Pelo contrário,
Estou dizendo palavras verdadeiras e de perfeito juízo, porque o rei, diante de quem falo com liberdade, ele está falando de Agripa, sabe dessas coisas. Lembra, gente, que ele conhecia os costumes dos judeus, mas agora ele também sabe do que Paulo está falando. Não creio que algo disso lhe seja desconhecido, ou seja, o que eu estou falando aqui para Agripa, ele sabe muito bem, porque essas coisas não aconteceram em algum canto, às escondidas. E ele se volta para Agripa, no verso 27, e diz: crês nos profetas, ó rei Agripa? E ele mesmo responde: sei que crês. Eu sei que você sabe do que eu estou falando. Gente, que oratória cheia do poder de Deus. Martyn Lloyd-Jones, pregador, falecido em 1981, um dos maiores pregadores do século passado, disse certa vez que pregação é a lógica pegando fogo. Ou seja, é a inteligência humana encandecida pelo Espírito Santo de Deus. Paulo está cheio do Espírito aqui, e a sua lógica está sendo conduzida pelo Espírito Santo, de maneira que o coração de Festo é confundido, que o coração dos judeus é confrontado, e o coração de Agripa agora está encurralado para dar uma resposta. Perceba, o que Paulo está dizendo aqui é: a mensagem que eu estou pregando aqui não aconteceu num canto escuro da Palestina. Não é uma história que alguém teve um sonho que disse que aconteceu. Não. Muitas religiões começam assim. Alguém que se levanta e diz: eu tive um sonho, comecei a escrever um livro. Ou eu tive uma visão no meu quarto e aconteceu assim e assim. Ou eu vi um espírito e aconteceu, ele foi me dizendo e eu escrevi. Paulo está dizendo: não é desse tipo de religião que eu estou pregando. Paulo está dizendo: este tipo de mensagem que eu estou trazendo é do Cristo que vocês judeus crucificaram à luz do dia. E este Cristo apareceu ressurreto a mais de 500 pessoas. A autenticidade e a legitimidade do Evangelho é porque ele se tornou público entre os homens. Jesus não foi um personagem na história criado. Jesus é o verbo que se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça. E João disse: vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Nós não imaginamos a sua glória, nós não supomos a sua glória. Eu vi a glória do unigênito. Está aqui agora o apóstolo Paulo dizendo: este Cristo não é uma figura inventada, este Cristo é o Rei dos reis e Senhor dos senhores. É Ele que me parou na estrada de Damasco, e é Ele que tem me dito o que eu devo fazer. Perceba que Paulo está pregando sobre a autenticidade do Evangelho. Não é possível, querido, querida, que alguém ouça a mensagem do Evangelho achando ser uma invenção humana. Os apóstolos, perceba, uma das maiores provas de que o Evangelho é real e de que Cristo é real, é que a maioria dos apóstolos morreram por aquilo que criam. E dificilmente alguém morreria por uma mentira. E a maioria deles, um a um, foi sendo martirizado por causa do Evangelho de Jesus, porque eles estavam convictos, como disse Pedro, que ele não poderia deixar de falar daquilo que tinha visto e ouvido. Ou você morreria por alguma mentira? Não. Estamos vendo aqui, queridos, que Deus, o nosso querido Senhor e Salvador, aquele que em Cristo nos comprou com seu sangue, ele promoveu o momento certo da pregação de Paulo. Ele reuniu a audiência para Paulo. Ele concedeu a oportunidade de pregação para Paulo. Mas veja, o Senhor opera os resultados da pregação de Paulo.
Veja os versos 28 a 31. Olha só. Agripa disse a Paulo, leia comigo, por pouco me convences a me tornar um cristão. Que resposta triste. Paulo, só um pouquinho, quase que eu me torno um cristão. Falta um pouco. Olha o resultado, a resposta de Paulo. Paulo respondeu: quisera Deus que por pouco ou por muito, não somente tu, mas também todos os que hoje me ouvem, se tornassem iguais a mim, com exceção dessas algemas. Ele estava algemado. E o rei levantou-se, bem como o governador, está falando de Festo, e Berenice, e os que com ele estavam sentados. Leia o 31 comigo. E retirando-se, diziam uns aos outros: este homem não fez nada digno de morte ou prisão. E talvez você possa me perguntar: pastor, você está dizendo que Deus operou os resultados da pregação, mas ninguém se converteu aqui. E quem diz que toda pregação tem como resultado conversões? Todos os que saírem daqui nesta noite, tendo ouvido o Evangelho, terão o resultado do Evangelho na sua vida. Se você entender e der uma resposta a esse Evangelho, você será salvo. Aqueles que dão resposta ao Evangelho são salvos. Resposta de coração aberto, entendendo, dizendo: o sacrifício de Jesus de fato é para o meu coração, é para a minha vida. Mas há aqueles que ignoram, como Agripa fez, Festo fez, os líderes dos judeus fizeram, os militares que estavam ali fizeram, todos se levantaram. E o único veredito foi o veredito de Paulo. Perceba, sabe quando você entende que não entendeu o Evangelho? Sabe quando você percebe que não compreendeu de fato o Evangelho? É quando você sai da igreja, você sai da audição da pregação, você lembra do pregador, mas não se lembra do Deus que foi pregado. Você tem um veredito sobre quem pregou. Você sabe quem foi que trouxe a palavra. Você consegue cumprir bem o juízo de valores, os seus juízos, os valores, aquilo que você ouviu, aquilo que foi dito. Ok, você pode dizer, foi bom, foi ruim, ou seja, a única conclusão que você consegue chegar é sobre quem prega. Mas, veja, a diferença de alguém que de fato foi alcançado pela mensagem do Evangelho e pela graça salvadora é que ele pode esquecer a feição do pregador, o nome do pregador. Ele pode esquecer o tom da voz do pregador, mas ele não esquece do Deus que foi pregado. Ele não esquece de Cristo. Ele vai incomodado para casa, ele vai rodar para lá e para cá, e no final ele vai cair de joelhos dizendo: Jesus, eu preciso da tua graça. Mas não é isso que está acontecendo aqui. E talvez você fique ainda confuso. Será que de fato houve aqui um resultado? Nós começamos o culto dessa noite com Isaías capítulo 55, versículos 10 e 11. Que diz: porque assim como a chuva e a neve descem dos céus e não voltam para lá, mas regam a terra e fazem produzir e brotar, para que dê semente ao semeador e pão ao que come, assim, ouça, será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará o que me agrada e cumprirá com êxito o propósito da sua missão. Veja, Deus está dizendo: a palavra que sair da minha boca não voltará vazia. A pergunta é: o resultado dessa palavra na sua vida hoje é salvação ou é juízo de Deus? Porque ela não vai voltar vazia. Ou ela vai salvar você, ou ela vai acumular condenação contra você no dia do juízo. Porque no dia do juízo, você não poderá dizer para Deus: eu nunca ouvi falar do Evangelho. Naquele grande dia, terá acumulado sobre sua cabeça, vezes após vezes, que Deus enviou a sua palavra. Então o propósito dessa palavra terá sido condenar você. Mas hoje é uma noite de esperança,
em que você pode dizer: Senhor, dá-me graça para que eu fuja da condenação. Eu preciso da salvação. Por fim, querido, querida, depois de percebermos aqui, depois de vermos que Deus promoveu o momento certo da pregação, a audiência para a pregação, a oportunidade dada a Paulo para a pregação, Deus operou os resultados da pregação. Deus, por fim, garantiu a continuidade da pregação de Paulo. Isso está no versículo 32, leia comigo, último verso dessa noite. Então, Agripa disse a Festo: este homem bem podia ser solto, se não tivesse apelado para César. Eu não precisava mandá-lo para Roma, mas ele apelou para César, vou ter que mandá-lo. Sabe o que é isso? Deus garantindo a continuidade da pregação. Para onde é que Paulo vai, gente? Para Roma. Semana que vem, querendo Deus, nós veremos essa viagem tão enérgica, tão cheia de santa adrenalina. Sei que eu posso dizer assim, aguarde. E ele está indo para Roma, mas vai fazer uma importante parada no meio do caminho. Inesperada, mas guiada por Deus. Bem, aplicações para a nossa vida. A primeira, lembre-se sempre, Deus nunca esquece dos seus servos. Repitamos, Deus nunca, só os homens. Estava com saudade de ouvir a voz de vocês. De manhã eu falei sobre isso. Paulo está 2 anos na prisão. E agora o que vai acontecer? Ninguém sabe. Félix está indo embora. Ele que sabia do meu caso. Entra um governador que não conhecia nada. Festo. Deus levanta e depõe autoridades. E naquele momento certo, Deus estava dizendo para Paulo: Paulo, chegou o momento da sua pregação. Agora, um rei de uma província romana estava podendo ouvir a mensagem. Isso significa que a maior bênção que Deus pode nos dar é a bênção de usar a nossa vida. Deixa eu lhe dizer, há muitos pincéis no mundo, não é verdade? Muitos pincéis, de toda a natureza, todo tipo. Mas os amantes de arte e os colecionadores dessa curadoria de artes ficariam muito empolgados se descobrissem que um desses pincéis tivesse sido usado por exemplo, Van Gogh, Salvador Dalí, Rembrandt, grandes pintores. Tudo é pincel, é tudo igual, mas saber que aquela peça foi usada por uma mão virtuosa deixa aquele pincel muito mais caro além da conta. Você pode comprar um pincel por R$10 ou por 50, melhor que seja, mas que um grande artista tem usado numa grande peça, eu tenho certeza que vale muito mais. Entende quando eu digo a você que a maior bênção da nossa vida é ser usado por Deus? Não tem riqueza nesse mundo que substitua o fato das mãos de Deus usar a sua vida para a glória dele, para pintar a paisagem da sua vontade. Paulo está ali, é uma cela romana, fisicamente preso, mas espiritualmente livre para aguardar a ordem de Jesus. Crente não tem tempo perdido. Quando você achar que as coisas estão perdidas, que você está perdendo tempo, não esqueça, Deus está usando a sua vida até no silêncio. Não pense que as coisas que Deus colocou para você fazer, onde você está, no que você está fazendo, você está perdendo tempo. Eu vejo, por exemplo, mulheres com os cabelos em pé, dizendo para si mesma que estão perdendo tempo porque estão criando seus filhos, a vida está passando. Minha irmã, o ministério da sua vida
começa na sua casa. Não há perda de tempo quando você faz a vontade de Deus. Você compreende ou não? Assim como este exemplo, tantos outros são reais para nós. Deus não esquece de seus servos. Segunda aplicação: busque discernimento de Deus sobre como e quando testemunhar. Como e quando falar da graça de Deus. Por vezes você vai notar que o Senhor está fechando as portas, mas em algum momento você vai perceber uma audiência cativa para ouvir a palavra. E essa audiência pode ser de uma pessoa, pode ser de 10, pode ser de 1000, não importa. Busque discernimento, qual momento testemunhar. E talvez você fique pensando: pastor, mas eu não sou um pastor, não sou um missionário, não sou como o missionário Jani, eu não tenho como falar de Jesus dessa maneira. Olha, nós somos a geração que mais oportunidades recebe para falar do Senhor. Nós estamos em praça pública em qualquer tempo. Abra a internet e você vai saber disso. Comece a testemunhar a partir daquilo que você promove nos seus canais de redes sociais, e você vai começar a perceber o quanto Deus pode usar a sua vida. Busque discernimento sobre quando levar a mensagem do Senhor e para quem. Isso não significa que você vai ser um chato de plantão, significa que você vai ser um servo atento à voz de seu Senhor. Comece a perceber quando a conversa está sendo direcionada pelo Espírito e um coração sedento pode ouvir a palavra de Deus. Mas precisamos de uma terceira aplicação para que façamos isso da melhor maneira. Não tenha como inútil uma pregação que não resulte em conversões. Vamos repetir isso. Não tenha como inútil uma pregação que não resulte em conversões. Por quê? Em primeiro lugar, a conversão é operada pelo Espírito Santo, não é por mim nem por você. Cabe-nos pregar. Quem promove é o Espírito de Deus. Segundo, a conversão pode acontecer em momentos posteriores. Quem nos garante que a audiência de Paulo ali não tenha trazido conversões que naquele momento não tenham acontecido? Quem sabe Agripa, quem sabe o próprio Festo, quem sabe uma outra autoridade, quem sabe um servo que estava ali às escondidas, talvez servindo de maneira mais velada. A palavra de Deus chega aos corações. Deixa eu te relembrar uma história que eu ouvi novamente essa semana da minha mãe. Tive que levá-la a BH para uma consulta. E ela estava dizendo de uma família que ela deu lá no Rio por 9 meses estudo bíblico. E aquela família se reunia, uma mulher com algumas pessoas se reuniam na mesa para receber o estudo. Mas teve um dia que a dona da casa não estava em casa. E veio um jovem de 19 anos. Se minha mãe não está aí. E a minha mãe disse para ele: depois então eu volto para dar o estudo para ela. Sabe o que ele disse? A senhora não pode dar o estudo para mim? E minha mãe foi saber que todas as vezes que ela pregava para aquela senhora, aquele jovem estava no quarto ouvindo a mensagem. Teve um dia que ela estava tentando explicar para a senhora aquilo que já tinha explicado antes. O jovem saiu do quarto e disse: mãe, a senhora não sabe responder isso não? Aquele dia ela falou isso. A resposta é essa. Ele estava num quarto, ouvindo a mensagem. A dona, o filho, o irmão da dona do lado e outras pessoas, todos eles se converteram e foram batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Sabe por quê? Porque a conversão pode não se dar naquela hora, mas a mensagem foi plantada no coração. Não tenha como fracassada uma mensagem que aparentemente não gerou conversões. Tire dos seus ombros o papel que é do Espírito Santo de Deus. Por último,
Deseje que sua vida seja um reflexo de sua pregação. Você pode dizer isso comigo? Deseje que sua vida seja um reflexo de sua pregação. Quem é que conseguiu acusar Paulo, gente? Ninguém. O que Paulo estava pregando estava sendo autenticado na vida dele mesmo. Viva uma vida que possa refletir o que Deus prega através de você. Que o Evangelho ganhe expressão prática na sua vida. E há 2 desafios hoje aqui nessa noite. O primeiro é para aqueles que entraram aqui sem Cristo. Você não pode sair daqui sem Cristo. Não vou chamá-lo à frente, porque não entendo que a minha oração ou o espaço físico converte você. Mas entendo que Jesus que está aqui pode converter a tua alma hoje. Mudar a sua vida. E se este incômodo do Espírito acontecer, você vai procurar o primeiro crente na sua frente, dizendo: como eu faço para ser salvo? Eu tenho certeza disso. Temos batizado tantas pessoas que têm recebido essa mensagem poderosa. Ao segundo desafio, você que é um crente, precisa parar de dar desculpas para ser usado por Deus e começar a abrir a boca para falar de Jesus. Precisamos parar de perder tempo e falar da mensagem de Jesus.